Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Povo de Sião que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há uma sede profunda que habita o coração humano. Não é uma sede que se sacia com água, nem uma fome que se satisfaz com pão. É um anseio profundo por algo maior, uma busca por significado, por conexão, por esperança. Esta sede permeia nossas cidades, nossos bairros, nossos lares, e é precisamente esta realidade que as leituras de hoje nos convidam a contemplar. O profeta Isaías começa com uma promessa que deveria fazer nossos corações saltarem de alegria. Ó povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não mais chorarás. Certamente ele terá piedade de ti ao som do teu clamor. Logo que o ouvir, te responderá. Que declaração poderosa! Deus não é um ser distante e indiferente ao nosso sofrimento. Ele está atento ao nosso clamor, pronto para responder. Esta imagem de um Deus que ouve e responde contrasta drasticamente com os ídolos mudos e surdos que tantas vezes tentam ocupar seu lugar em nossas vidas. Enquanto os falsos deuses permanecem impassíveis diante de nosso clamor, o Deus vivo e verdadeiro se inclina para ouvir cada suspiro, cada lágrima, cada oração sussurrada no silêncio da noite. Mas Isaías não para na promessa de consolo. Ele vai além, pintando uma imagem vívida de restauração e abundância. Ele dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o pão que a terra produzir será rico e nutritivo. Este não é apenas um retorno ao normal, é uma transformação para algo melhor, mais abundante, mais frutífero do que antes. Pensem na agricultura como metáfora para nossas vidas espirituais. Um agricultor semeia com esperança, mas precisa da chuva para que a semente germine e cresça. Da mesma forma, podemos ter fé, podemos nos esforçar, mas precisamos da graça de Deus como chuva refrescante para verdadeiramente florescer. E quando Deus envia sua chuva, o resultado não é apenas sobrevivência, mas abundância.
Isaías continua com imagens cada vez mais extraordinárias. Naquele dia, o teu gado pastará em campos espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem saborosa. Até mesmo os animais participam desta restauração divina. Isto nos fala de uma renovação que abrange toda a criação, uma transformação holística que toca cada aspecto da existência. E então vem uma das imagens mais impressionantes. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Esta não é apenas poesia bonita, é uma visão de uma realidade transformada, onde até as leis da natureza parecem dobrar-se à glória de Deus. É uma promessa de que Deus pode fazer o impossível, que Ele pode trazer luz onde há escuridão, esperança onde há desespero. Mas talvez a promessa mais preciosa de todas seja esta: os teus mestres não se esconderão mais, mas os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que segurança, que conforto! Deus não nos deixa vagar perdidos, tateando no escuro. Ele nos dá orientação clara, uma voz que nos direciona quando estamos prestes a nos desviar do caminho. Esta é a provisão de um Pai amoroso que se preocupa não apenas com nosso destino final, mas com cada passo de nossa jornada. Mas aqui está a pergunta crucial: como essas promessas maravilhosas se tornam realidade? Como a restauração de Isaías se manifesta em nossas vidas concretas? É aqui que o Evangelho de Mateus nos dá a resposta. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Observem a abrangência do ministério de Jesus. Ele não ficou em um lugar, esperando que as pessoas viessem até ele. Ele foi até elas, levando a mensagem de esperança e o poder de cura para cada cidade, cada povoado. E então Mateus nos dá uma imagem que deveria quebrar nossos corações. Vendo as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas sem pastor. Que descrição devastadora da condição humana. Ovelhas são vulneráveis, facilmente perdidas, incapazes de se proteger sozinhas. Sem um pastor, elas vagam sem direção, expostas a perigos, carentes de cuidado e orientação. Esta é a realidade de um mundo sem Cristo, de vidas sem a presença guiadora de Deus. E o que Jesus faz diante desta necessidade esmagadora? Ele não se sobrecarrega tentando fazer tudo sozinho. Em vez disso, ele chama seus discípulos e lhes dá autoridade. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Este é um momento revolucionário. Jesus está multiplicando seu ministério através de seus seguidores. A compaixão que ele sente pelas multidões não permanece apenas como um sentimento. Ela se transforma em ação, e essa ação se expande através daqueles que ele envia. E então vem o comissionamento. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Que lista extraordinária de tarefas! Mas percebam algo crucial. Jesus não está apenas pedindo aos discípulos para fazerem algo. Ele os está capacitando a fazê-lo. Ele lhes dá autoridade antes de lhes dar a missão. Primeiro vem o poder, depois vem a tarefa. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras não são apenas registros históricos de eventos passados. São convites vivos para nós hoje. A promessa de restauração de Isaías continua válida. O chamado de Jesus aos discípulos ecoa através dos séculos até chegar a nós. Olhem ao redor de vocês. Quantas ovelhas sem pastor vocês veem? Talvez seja o vizinho que está lutando com o vício, a colega de trabalho que está passando por um divórcio doloroso, o adolescente que está perdido e confuso, o idoso que se sente abandonado e esquecido. As necessidades são tão reais hoje quanto eram nos tempos de Jesus.
Mas aqui está a boa notícia. Assim como Jesus capacitou seus primeiros discípulos, Ele nos capacita hoje. Quando fomos batizados, quando recebemos o Espírito Santo, quando nos tornamos parte do corpo de Cristo, recebemos autoridade e poder para sermos instrumentos de sua graça no mundo. Isso não significa que todos seremos evangelistas itinerantes ou missionários em terras distantes. Mas significa que cada um de nós, em nossa esfera de influência, tem o chamado e a capacidade de levar a mensagem de esperança, de ser agentes de cura e restauração. Talvez você não possa curar doenças físicas com um toque, mas você pode trazer cura emocional com palavras de encorajamento. Talvez você não possa ressuscitar os mortos literalmente, mas você pode trazer vida nova a relacionamentos que pareciam mortos. Talvez você não possa expulsar demônios visivelmente, mas você pode ser luz em meio à escuridão, esperança em meio ao desespero. E lembrem-se da promessa de Isaías: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não estamos sozinhos nesta missão. O mesmo Deus que promete nos guiar também nos capacita para o trabalho que Ele nos chama a fazer. A colheita é abundante. As necessidades são muitas. As ovelhas sem pastor estão por toda parte, mas também são abundantes os recursos que Deus coloca à nossa disposição: sua palavra, seu espírito, sua igreja, uns aos outros. Então, hoje, façamos uma escolha. Escolhamos ser a resposta à oração de alguém. Escolhamos ser instrumentos da restauração que Isaías prometeu. Escolhamos responder ao chamado de Jesus para ir às ovelhas perdidas, com a mensagem de que o reino dos céus está próximo. E enquanto fazemos isso, confiemos na promessa de que Deus enviará sua chuva sobre as sementes que plantamos, que Ele multiplicará nossos pequenos esforços, que Ele transformará nossas pequenas luzes em um brilho que ilumina o mundo. Há uma sede profunda no coração humano. E nós, amados de Deus, temos a água viva que pode saciá-la. Há ovelhas sem pastor vagando por aí, e nós somos chamados a guiá-las de volta ao bom pastor. Há feridas que precisam de cura, corações que precisam de esperança, vidas que precisam de transformação. E Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, escolheu usar você e eu como seus instrumentos. Que privilégio extraordinário! Que responsabilidade sagrada! Que possamos abraçar este chamado com coragem e fé. Que possamos confiar nas promessas de Deus para restauração e abundância. E que possamos ser fiéis em levar a mensagem do reino, sabendo que o mesmo Jesus que comissionou os primeiros discípulos está conosco, nos capacitando, nos guiando, caminhando ao nosso lado a cada passo do caminho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.